Oi pessoal, eu sou o João S., artista, animador e artista técnico e trabalho profissionalmente com desenvolvimento de jogos. E hoje eu quero mostrar para vocês o básico de uma ferramenta que eu utilizo já fazem mais de 5 anos, que é o Azeprite. O Azeprite é um software de pixel art que é utilizado para fazer animação, desenvolvimento de tiles, tileset, de sprites em geral, ilustração. A galera usa o Azeprite para fazer tudo hoje em dia. E vou mostrar um pouquinho do básico dele, da interface, das ferramentas, como navegar entre os quadros de animação e os layers. Então, se você tem interesse em começar a trabalhar com pixel art ou só mexer mesmo por hobby, eu recomendo você ficar até o finalzinho do vídeo, que eu vou passar diversas dicas e falar um pouquinho da minha pipeline de trabalho dentro do Azeprite também, beleza? Então vamos lá? E se você já tem alguma experiência com desenvolvimento de arte digital, talvez você já conheça o Photoshop, que é uma ferramenta que normalmente, como você já está lá e quer fazer a transição pixel art, você acaba usando ela, utilizando ela. Só que a minha recomendação é que, beleza, se você quer permanecer no Photoshop, já gosta, mas o Azeprite ele tem ferramentas que elas são otimizadas para o desenvolvimento de animação, de pixel art, tileset, de diversas coisas que são diretamente ligadas ao pixel art que o Photoshop não tem. E o Photoshop não tem uma interface nativa para você mexer com a animação, o que é muito ruim. Eu já tive a experiência, eu comecei, assim, já trabalhava com Photoshop e fiz a transição para o Azeprite. Hoje eu digo com propriedade que o Azeprite ele é muito melhor para você fazer pixel art do que o Photoshop, beleza? Não só sprite, animação, tileset, tudo. E é isso. Se você está descrente desse meu statement aqui, eu recomendo que você fique até o final do vídeo, que você vai entender um pouquinho melhor depois de ver o que o Azeprite faz de maneira simples e nativa. Beleza? Então vamos lá. Tá, pessoal. Antes de entrar no Azeprite, eu só tenho uma informação que eu preciso passar para vocês, que eu acho que é interessante, que é o Azeprite ele custa R$40 na Steam. Você pode comprar ele pela Steam. O que eu recomendo, você pode comprar ele pelo site também, desenvolvedor. Azeprite, se procurar Azeprite no Google você vai encontrar o site, só que o valor em dólar dele é $19, mas se você comprar diretamente do site, o que é o valor hoje pelo preço do real inviável. Então eu recomendo comprar pela Steam. Se você tem alguma experiência com compilação de código, né, enfim, você pode entrar no Git, o Azeprite ele tem um código aberto e você pode você mesmo compilar ele e ter o executável, né? Não tem nenhuma limitação, o desenvolvedor ele deixa claro no site que você pode fazer isso, o que você não pode é redistribuir o Azeprite depois de compilar, tá? Então você pode de maneira gratuita compilar o Azeprite, né? Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento relacionado à compilação, isso aí é bem viável, beleza? Só comparando, o Photoshop, se eu não me engano, o plano mais barato que você pode usar só o Photoshop hoje é em torno de R$40 a R$50. Então, assim, e isso mensal. Então, pensa que o Azeprite você vai pagar uma vez e vai ter para sempre, todas as atualizações, e o Photoshop é um valor que você paga continuamente. Então, esse já é um ponto que eu recomendo você considerar comprar o Azeprite para usar como uma ferramenta de trabalho, de hobby, enfim, desenvolvimento de arte e pixel art em geral, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui é a página principal, né? A homepage do Azeprite, essa tela que mostra algumas informações, né? Que são interessantes. Primeiro, eu estou usando a última versão do Azeprite, se não me engano ele está atualizado pela Steam, e a versão 1.2.25, 64 bits, Dave Campelo e Gaspar Campelo, dois irmãos e Agar Studio. É interessante aqui, ó, que a gente tem algumas informações que são bem legais. Primeiro, News. Essa aba de News, elas mostram as últimas atualizações, o que foi feito, e se você quiser se aprofundar nessas atualizações, você pode clicar que ele te manda para a página com detalhamento maior, né, do que foi realizado nessa última atualização. Aqui os seus arquivos recentes e aqui as pastas recentes também. Uma coisa muito interessante que de primeiro já digo do Azeprite, que ele tem um recover dos arquivos que você, sei lá, seu computador desligou, a luz caiu, qualquer coisa aconteceu. Se você vir aqui, normalmente, ó, ele já deixa o recover files aqui, mas você pode, como não foi o caso do meu computador ter desligado, né, eu posso clicar aqui, e ele me mostra o compilado dos últimos arquivos que eu mexi. E eu consigo recuperar um arquivo mesmo que eu não tenha salvo ele, né? Assim, não vai estar 100% o arquivo, mas você consegue minimizar, né,
as suas perdas. Então é uma ferramenta de cara assim, que é muito útil no AZPrite. Outra coisa, o AZPrite é uma ferramenta extremamente leve, ele é bem pequenininho e tipo super robusto, né, porque a gente quer fazer com pixel art. Então ele é uma ferramenta sensacional. Eu vou deixa eu criar um arquivo novo aqui. 128 por 128. Tá, File, New, né? Ou o atalho Ctrl N, 128 por 128. Aqui tem alguns esquemas de cores, você já pode deixar pré-selecionados, RGB, que é o padrão, Grayscale para você trabalhar só com tons de cinza, e indexada, que ele cria uma paleta, né? Uma paleta indexada de cores. Todas as cores que você utilizar no seu sprite, eles vão precisar estar na paleta, e você consegue mudar as cores dentro do sprite através de alteração da cor na paleta. São ferramentas, assim, são coisas bem simples, né? Aqui tem uma coisa que é interessante também, que eu nunca utilizei, mas quem sabe um dia, que é dele criar um pixel num formato diferenciado, assim. É uma coisa mais de tipo, o pixel que a gente está acostumado é quadrado, né? Que é de criar uma proporção dele ter 2 pixels por 1 de altura, e o outro ter 1 pixel de largura por 2 de altura. É umas coisas diferentes, né? Quem sabe no futuro a gente tenta fazer uma arte com isso aqui. Eu vou ficar no padrão, pixel de 1 por 1. Beleza? Transparente, deixar RGB mesmo, ok. Então vamos lá, galera. Essa interface, só um detalhe. Eu utilizo normalmente a interface para trabalhar com esse UI Element Scaling de 100%. Só para vocês verem. Por quê? Porque eu tenho um espaço maior, né? Tá vendo que tudo ocupa muito pouco espaço na tela. E eu tenho mais espaço na tela para poder manipular o sprite ou colocar referências. Para quem acompanha as lives percebeu isso aí. Mas como eu quero mostrar para vocês, ficar mais claro as ferramentas e tudo mais, eu vou deixar em 200, porque fica mais fácil de enxergar tudo com essa escala de interface, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pela barra de ferramentas aqui do lado direito. São as ferramentas padrões de manipulação de software digital. Então, primeiro, ferramenta de seleção, né? Por padrão, ela tem o marquee, que é o quadrado, né, retangular. Lembrando, Shift, manter a proporção. Se você clica e aumenta com o Ctrl, ele mantém o centralizado, né, e você mantém as proporções. Se você quiser manter a proporção mesmo de 1 para 1, um Shift pressionado. E o Alt, ele funciona de forma meio errática, assim, mas só para vocês terem uma noção, ó, fiz a seleção, pressionei o Alt, ele meio que aplica uma rotação na seleção, entendeu? Aí aquilo, você consegue umas loucuras muito doidas se você usar o Shift, o Alt. Assim, isso aqui não é muito prático, né? De forma para criar seleções mesmo, mas enfim. Junto aqui com o marquee, tem uma ferramenta que eu uso bastante, que é a ferramenta laço de seleção. Para quem tem acostumado com Photoshop já conhece ela, né? Que aqui é o atalho. Que ele colocou como sendo o Shift Key. O Shift Key é o Polygonal, né? Aqui você vai clicando. Essa ferramenta ela é comum do Photoshop também, para quem não tem noção. E o Q é o laço, que é a ferramenta que você desenha a sua seleção, né? Essa é a que eu mais utilizo para trabalhar. Tá bem? Eu recomendo brincar um pouquinho. Aqui tem algumas configurações. Lembrando que cada uma dessas ferramentas, sempre que você selecionar ela aqui nesse menu superior, ele aparece algumas funcionalidades daquela ferramenta específica, tá? Eu vou passar por todas as ferramentas e a gente vai ver um pouquinho disso, beleza? Então, ó, a ferramenta de seleção, se você cria essa seleção, já estou criando uma segunda, ele não adiciona, por quê? Porque cada seleção, ó, ele tá replacing, né? Tá substituindo. Então vamos fazer o seguinte, eu recomendo deixar no Add to Selection, que ele sempre vai adicionar a seleção. Então, e lembrando que se você pressiona com o Ctrl, se você pressiona com o Shift, normalmente ele adiciona a seleção, mesmo que aqui não esteja selecionado. Ó. Então, Shift, tá vendo que ele muda lá para adicionar a seleção? E o Alt,
e o Shift mais o Alt, ele remove da seleção. Beleza? Ó, o Ctrl e o Shift, o que ele faz? Ele cria uma interseção das duas seleções. Do que você já estava selecionado com o que você selecionou na última operação. Então, ó, por padrão, Shift adiciona a seleção, Ctrl ou Shift Alt remove da seleção, e o Shift e o Ctrl ele cria uma seleção que é a interseção das duas seleções. Entendeu? Ferramenta super simples. Aqui tem uma opção de máscara, textado, RGB. Isso aqui eu não domino muito bem, por isso que eu não vou mencionar agora. Mas, tipo, deve ser alguma coisa simples, tá? Eu digo que deve ser uma coisa simples porque aquilo não tem muita viagem do que ser feito aqui, né? Digamos, vamos testar alguma coisa. Delete, vamos preencher aqui. Selecionei o verde. Vamos lá. Ó, não faz muito sentido isso aqui, tá bem? Então por isso que eu nem vou me estender muito não, tá bem? Deixa eu deletar isso aqui. Então vamos lá. A ferramenta de seleção tem todas essas funcionalidades que já são comuns no Photoshop e eu vou tentar parar de ficar fazendo paralelo com o Photoshop porque nem todos vocês conhecem o Photoshop, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, ferramenta retangular, marquei. Segunda, elliptical. Essa ferramenta aqui de fazer o círculo, ela é bem interessante quando você vai desenhar algum arco, alguma coisa que tem essa curva, né? Então, ó, nesse caso eu uso bastante o Alt, ó, tá vendo? Que eu consigo criar uma seleção no formato circular de maneira bem simples, né? Que se eu tivesse que desenhar isso aqui seria bem complicado. Então, essa ferramenta de elliptical, né, de elipse, eu recomendo bastante usar o Alt para poder criar esses círculos interessantes, tá? Depois, laço, atalho é o quê? Essa ferramenta é muito versátil, né, para criar seleções, eu recomendo bastante. Depois, o laço poligonal. Eu não uso tanto o laço poligonal. Não uso tanto o laço poligonal, mas sei que é uma ferramenta muito útil também. Beleza? O funcionamento dela, só para vocês terem noção, ele é um pouquinho mais complexo. É o seguinte: você clica, pressiona e mantém pressionado, aí solta. Aí aqui, ó, tá vendo? Eu tô segurando, eu não tô com o mouse clicado não. Cliquei e arrastei novamente, ele já criou uma linha. E assim eu vou, cliquei e arrastei com o mouse com o botão esquerdo pressionado. Porque na hora que você clica e não arrasta, ó, vou clicar e não arrastar, ele fecha a seleção. Beleza? É aquilo, com um pouquinho de prática você pega o jeito. Então vamos lá, segunda ferramenta, essa ferramenta mais importante, né, que é o Pencil Tool. O atalho para ela é o B. Aqui, lembrando, deixa eu dar um zoomzinho. Lembrando que o Pencil Tool é a principal ferramenta que a gente vai ter para poder posicionar os pixels, né, para poder pintar, para poder fazer qualquer coisa. Então, vamos lá. Uma ferramenta interessante aqui dentro do Pencil Tool é que você consegue ligar, ó, simetria horizontal. Então, o que você faz de um lado, ela já deixa espelhado para o outro. Simetria também vertical, né? Ele faz com essa simetria vertical e horizontal, a gente tem uma radial, né, de 90 graus, se eu não me engano. Se estiver errado, me corrijam aí nos comentários. Então, assim, é uma ferramenta legal para você ficar brincando, fazer algumas coisinhas, assim, é bem fácil você conseguir um resultado interessante com essa ferramenta. Vai pintando e vai surgindo algumas coisas legais, né? Para quem já brincou de desenhar mosaico, aquelas ferramentas antigas, sabe que isso aqui é bem divertido. Beleza? Isso aqui ele é muito interessante em alguns casos, mas não sempre, tá? Então é bom usar com bastante cuidado. Aqui, ó, eu estou usando o que? Deletando. Então vamos lá, dentro do brush, né, do pincel.
Primeira coisa, aqui a gente tem o tipo dele, a gente consegue criar uns brushes diferentes, como se fosse um preset. Aqui, ó, se eu aumentar o meu brush, aqui ele está com 1 pixel, eu vou aumentar para 10. Tá vendo que ele aumenta de forma arredondada. Se eu colocar aqui no quadrado, ele vai aumentar como se fosse o quadrado mesmo. Isso é uma coisa interessante de você lembrar, porque eventualmente você vai precisar fazer algo do tipo. Tá bem? Vou voltar aqui para 1 pixel. 1 pixel não importa, né, se é quadrado ou se é retangular, nem se é uma linha. Só aumentar aqui também a opção de ser uma linha. Que aqui você consegue aumentar, né, o ângulo dela. Enfim, aqui a gente consegue umas brincadeiras que são interessantes. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, né, do que existe, mas o legal mesmo é você experimentar. Como eu estou tentando mostrar as ferramentas, eu não vou me aprofundar nisso agora não. Bem? Mas é o tipo de ferramenta que é bem interessante você experimentar para poder conhecer, se aproximar e tudo mais. Tá, pessoal, então vamos lá. O pincel, né, o Pencil Tool. Aqui tem algumas configurações do que a gente pode usar, de como que esse pincel vai funcionar. Tá? A gente não vai mexer nisso aqui agora, porque vamos tentar manter as coisas simples. Dynamics, aqui é para a gente poder trabalhar um pouco com a pressão, se você estiver usando uma tablet, com, enfim, velocidade, ângulo, gradiente. Para quem está acostumado a mexer com brush no Photoshop e outros softwares de pintura digital, isso aqui é um pouquinho mais claro, mas também é uma camada um pouquinho mais complexa, que a gente não vai contemplar aqui agora, beleza? Pixel Perfect. O Pixel Perfect é uma ferramenta que ela serve para quê? Quando a gente passa o pincel, ó, eu não estou com o Pixel Perfect ligado. Tá vendo? Eu vou fazer um círculo aqui ó, dentro desse quadrado. Tá vendo que ele sempre mantém esses encontros dos pixels, né? Em alguns casos eu consegui passar reto aqui, ó, mas no geral uma curva ela é preenchida onde o pincel passou. O que o Pixel Perfect faz? Ele faz com que a gente crie uma linha uniforme de 1 pixel, né? Vou fazer aqui, ó, mesmo exercício. Percebe a diferença? O Pixel Perfect ele faz com que você tenha um pouquinho mais controle do pixel que é posicionado. Tá bem? Então, o Pixel Perfect, deixar ele ligado é uma coisa bem interessante para quando a gente está começando a mexer, porque com ele desligado o mal toma conta aí. Tá bem? Ó, vamos passar aqui para a próxima ferramenta. Junto com o Pencil Tool, a gente tem o Spray Tool. O Spray Tool, né? Para quem já mexeu no Paint, sabe já sabe o que é. O Spray Tool, você passa, é como se ele fosse pintando com spray, né? Isso aqui é legal para poder fazer uns gradientes e tudo mais, mas ela não é uma ferramenta muito prática porque você não tem tanto controle. É aquilo, você pode usar eventualmente, mas é o tipo de ferramenta que, no geral, é bem raro você utilizar. Mas é bom que você já sabe que ela está aqui. O tamanho do spray, acho que é a largura, a altura. Aí vai ter aquela mesma coisa do brush, né? Você consegue usar o lado. Deixa eu botar aqui, deixa eu só fazer um teste. O formato dela. Ixi, melhor deixar pequeno. Mais... acho que não faz diferença no spray, tá bem? Então vamos lá. Aquilo, o spray é uma ferramenta que é bom você saber que existe, mas não é tão prática no cotidiano. Erase Tool, tá, eu vou voltar aqui pro... não, depois eu falo do Color Picker, tá onde? Tá aqui, depois eu falo do Color Picker. Erase, né? Aquilo, a borracha ela vai funcionar que nem o nosso brush, né? Tem aquelas mesmas configurações, Pixel Perfect, enfim, ela funciona como se fosse o brush, só que para poder apagar os traços. Então não tem muito para onde ir, não. Ó, a ferramenta, a borracha não tem nada demais, né? Não tem nenhuma outra ferramenta alinhada junto com ela. Vou apagar aqui e vamos lá. Eyedropper, esse aqui é o Color Picker, né? Deixa eu pegar um... Ó, ela seleciona a cor do que tiver selecionado, não tem muito segredo. Uma coisa que você vai usar muito o Color Picker é o seguinte.
Se você pressiona o Alt quando você está mexendo com o brush, se você pressiona o Alt, ele já muda automaticamente para o Color Picker. Então, essa ferramenta é super útil para quando você está desenvolvendo um sprite, porque você não precisa ficar indo lá na paleta, né? Você pode só pegar a cor aqui mesmo e vai preenchendo. Não tem muito segredo não. Tá bem? Então, uma coisa que é interessante você saber do Color Picker é o seguinte. Vou me aprofundar um pouquinho no Color Picker, porque quando você trabalha com a mesclagem de camadas, o Color Picker ele pode pegar a cor, o alfa ou o que tiver embaixo mesclando na camada. Vou adicionar uma camada aqui só para poder ter uma base. Aqui. Ó, o que acontece aqui? Essa parte do sprite ela tem um alfa. E esse alfa ele acaba se mesclando com as camadas de baixo. Tá bem? Então aqui quando eu uso o Color Picker, ele pode pegar a minha cor mais o alfa. Ó, aqui eu peguei a cor, aqui eu peguei a cor, e aqui ele pegou a cor. Tá vendo que é a mesma cor? Aqui, ó, não muda de lugar, só que com alfa diferente. E aqui ele pega a cor, tá vendo? Como o resultado dessa mesclagem não tem um alfa, ele já pega uma cor. E aqui também a mesma coisa. Apesar dessa amarelo ser esse mesmo amarelo, né? Vendo que ele não pega a cor mais o alfa. Uma maneira de você contornar isso, se você preferir, né? Depende muito da forma como você trabalha. Você pode colocar para ele usar o layer que está selecionado, que no caso é esse de cima. Ele vai pegar, ó, pegou a cor aqui, mais o alfa. E aqui onde é azul também, que ele tá, aqui é esse é outro azul, né? Onde aqui, ó, ele pega o azul e o alfa, ele não está pegando o resultado da mesclagem dessas camadas. Então é interessante quando você estiver trabalhando com um sprite muito complexo, você ter essa noção que você consegue controlar um pouquinho do que você está selecionando, enfim, de como você está criando. Às vezes você cria uma cor a partir da mesclagem de duas camadas e você quer essa cor. Então é interessante ter essa noção, tá bem? Aqui tem várias combinações do que ele vai pegar. Por padrão, eu prefiro deixar o RGB mais alfa, porque é o que assim, a gente está utilizando o RGB, só para você ter uma noção. E que é praticamente o color mais alfa, assim, é mais a terminologia e tipo, depende muito de como o arquivo está salvo, o padrão dele de cores, mas no geral é isso, beleza? Então vamos lá. O Color Picker é uma ferramenta que é muito simples. E é muito interessante que você tente dominar isso já assim que possível para poder, enfim, trabalhar bem, né? Eu acho que o domínio dela faz com que o seu trabalho tenha um resultado muito positivo de forma rápida. Então vamos lá. Continuando, depois do Color Picker, Zoom Tool. Aqui tem essas duas ferramentas que elas são ferramentas que você vai utilizar o tempo inteiro, né? A ferramenta de zoom, que a gente acaba não utilizando muito. Pelo menos eu não utilizo muito o Z como um atalho para o zoom. Por quê? Porque a gente tem alguns atalhos dentro do Azeprite que eles facilitam muito essa navegação e pré-visualização. Eu vou só colocar um sprite aqui só para a gente ter uma noção. Vou pegar esse sprite aqui do professor. Vou colocar aqui no centro. Então, às vezes você está querendo mexer um detalhe. Pô, Z e vem para cá. Isso é legal, mas eu gosto muito de usar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... apertando, né, os números mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano, até qual número que ele vai? Até o 6. O que ele faz? Ele mantém a proporção do pixel no que você está trabalhando aqui no Canvas de 1 para 1 com a tela. 2, proporção de 2 por 1, né? De 1 pixel do seu desenho são 2 na tela. 3, mesma coisa, 4 e 5. E acho que só com isso você consegue fazer esse zoom mais rápido. É melhor do que você apertar o Z e ficar encontrando, né? Eu acho que depois de um tempo você tem consegue trabalhar de forma mais prática, assim, utilizando 1, 2, 3 e 4. 5 às vezes, mas é meio raro. Tá? Então eu recomendo isso. Mas de qualquer forma, o Z arrastou, ele dá essa animaçãozinha de zoom que é muito boa. A outra ferramenta aqui junto com o zoom
é o Hand Tool, né? Que é para a gente fazer o quê? É o Pen. Você pode apertar o H, que você clica e arrasta, né? Pela tela. Mas uma maneira mais simples, que é o que eu já utilizo, é você, com qualquer ferramenta, pressiona o espaço. Espaço pressionado, você consegue navegar tranquilo. Voltou a ferramenta, pá. Tá bem? Duas ferramentas simples, mas que são essenciais para você ter uma boa navegação dentro da interface do Azeprite. Ferramenta Mover. Aqui a gente tem... vamos lá. A ferramenta Mover, ela serve para quê, né? De cara, a gente sabe. A ferramenta de seleção, que é essa seta, e você consegue arrastar as coisas. Isso aqui é muito útil para quê? Para fazer animações quando você tem várias partes separadas ou só para reposicionar mesmo o sprite. Ela você vai usar muito em conjunto com a ferramenta de seleção. Então, selecionei aqui a cabeça, ele já muda com a seleção feita. Ó, tá vendo que dentro da seleção ele já vai para a ferramenta de mover. Então, se você arrastar, né, isso aqui basicamente é para isso que serve a ferramenta mover. Ela não tem muito segredo, é bem autoexplicativo e essa noção de mover as coisas é a noção padrão de todos os softwares, então não tem muito o que eu explicar. A gente pode ver aqui só para ter uma noção, se você pressiona o Ctrl usando qualquer ferramenta, ele já vai para a ferramenta mover, tá? Esse é um outro atalho também, uma outra prática que é bem interessante de você já saber. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos continuar então, pessoal. Aqui tem uma ferramenta Slice, mas não é uma ferramenta que eu domino, então eu não vou falar disso aqui agora, tá? Quem sabe no próximo vídeo. Eu acredito que seja um funcionamento parecido com a ferramenta que tem no Photoshop, que é de você criar os slices e salvar separadamente essas partes. Mas até hoje eu não utilizei, enfim, vou ver se eu estudo um pouquinho mais e consigo passar para vocês, mas logo de início já digo que eu nunca precisei utilizar essa ferramenta. Tá, próxima ferramenta, vamos lá. Aqui vai ser a ferramenta... não está aparecendo o nome? Paint Bucket. O Paint Bucket, todo mundo já sabe, é a ferramenta padrão no antigo falecido Paint. Você clica e ela pinta tudo na camada que tiver selecionada. Bem, não tem muito segredo, assim, não tem... Algumas configurações que a gente pode fazer é aumentar a tolerância para ela poder sangrar por cima de algumas cores. Se a gente colocar aqui para 20, vamos ver se vai sangrar para cima. Ó, não. Vamos colocar 60. Ainda não. Vou colocar 120, não é possível. Não foi. Só para terem uma noção, né? Aqui no transparente acho que é uma cor muito distante de todas as outras, mas por exemplo, se eu pintasse o vermelho com tolerância 0, ele pinta todo o vermelho de amarelo. Se eu aumento essa tolerância para 20, por exemplo, ainda não foi. Vou botar aqui alto, valor alto, né? Amarelo, ele já pintou o vermelho e pintou outras cores também. Então isso de você brincar um pouquinho com essa tolerância é interessante, mas talvez não no Paint Bucket, tá? Uma opção aqui que é interessante você ter noção de saber em que está mexendo é essa Continuous. Que aqui eu estou preenchendo, por exemplo, tudo que é transparente, certo? Porque eu cliquei aqui e tudo que é transparente, contínuo ou não, ele vai substituir por essa cor. Tá bem? Se eu coloco essa opção de contínuo ligado, ele não vai pintar as cores que não estão conectadas fisicamente, né? Virtualmente, mas diretamente, como é que eu posso dizer? Diretamente encostadas, né? Tá vendo que ele não pintou esse fundinho aqui que é transparente? Apesar de ter pintado todo o resto. Por quê? Porque ele não está encostado na região onde eu cliquei. Então essa é uma opção que é interessante você saber. Eu gosto de... Depende muito do uso. Aqui não tem uma maneira certa de você deixar ligado ou não. A melhor forma é se você usar de acordo com a necessidade que aparecer, tá? Junto aqui com o Paint Bucket a gente tem a opção de gradiente. Essa opção de gradiente é uma opção que ela é muito divertida. Vou até colocar aqui o personagem para a camada de cima. E gradiente todo mundo sabe, né? Deixa eu colocar aqui uma cor embaixo mesmo.
Engraçado. RGB, RGB. Ficar duas cores aqui, vermelho e um verdinho. Tá. O gradiente normalmente ele utiliza a sua cor do foreground e background color, tá? Aqui para você alternar entre as duas, você pode pressionar o X, é o atalho. Tá bem? Aqui eu não sei se tem uma forma física de você alterar essas cores. Então é importante você lembrar desse atalho, que é o X. Então, ó, eu estou criando um gradiente entre o verde e o vermelho. Tá? Aí, pô, eu estou trabalhando com pixel art, não quero esse gradiente, tipo, tão gradiente mesmo, né? Eu quero aquela quebrada com o dithering. Então a gente pode escolher aqui algumas opções, né? A gente tem esses Bayer Matrix 2x2, 4x4, 8x8. Vamos brincar aqui, eu vou fazer uma em cada só para a gente conseguir enxergar a diferença de todas elas, tá? Então, ó, a primeira coisa, no meu gradiente, eu vou usar No Dithering. Clicar no início e no final lá. Cima para baixo. Vamos lá na segunda agora, segunda opção. Dithering Bayer Matrix. Dá para a gente enxergar bem a diferença aqui entre os dois. Terceira opção. O atalho para o Gradient Tool é o Shift G, tá, pessoal? Eu não estou falando tanto do atalho porque é muita coisa. Se eu ficar tentando falar do atalho para vocês também, de algumas coisas que não são tão práticas, acaba enchendo a cabeça de vocês com coisas que talvez não sejam relevantes de início, para você poder se inserir no Azeprite, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou mudar para 4x4. E agora a 8x8. Percebem a diferença? Da 4x4 para 8x8 não tem tanta diferença assim. Mas da 2x2 para 4x4 é bem óbvia. E da 3x3. E do padrão do No Dithering é aquela, né? É bem linear. E isso aqui a gente também não usa tanto. Mas em alguns casos, quando você vai fazer um céu, é legal você trabalhar isso com uma seleção, né? Você cria uma seleção e faz lá no meio. Enfim, é interessante você saber disso. Esse padrão é legal você ficar trabalhando um pouco. Uma coisa que é interessante também é que você pode deixar aqui, ó, também, você pode selecionar uma cor. Digamos que eu vou pegar um azul aqui. Peguei um azul. Isso está muito estranho isso aqui. Deixa eu ver. Escolha um RGB. Ele não está pegando a cor, é isso? Tá vendo que ele está sempre mudando para o HSV em vez de permanecer no RGB? Já sei, deixa eu mudar isso aqui. RGB Color Wheel. RGB Color Wheel não, RGB... Isso aqui não era para estar influenciando. 6.5 hours later. Mas enfim, não vou perder muito tempo aqui não. O que eu queria dizer era o seguinte. A gente pode selecionar uma cor. E a minha segunda cor pode ser aquela mesma cor inicial, ó, tá vendo? Tá no mesmo cor indexada ali. Só que no meu background eu vou deixar ela transparente. Que eu consigo criar esse dithering para a gente aplicar sobre alguma outra camada. Dela para o transparente. Beleza? A dela com o transparente. Né? Então é bom lembrar que isso é possível. Então vamos lá, próxima ferramenta, Line Tool. O Line Tool é uma ferramenta que eu não uso muito. Tá? Por quê? Ó, clica e arrasta e ele cria uma linha. Lembrando que se você manter o Shift pressionado, ele fica dentro dos 15 graus, se eu não me engano. 15, 30, não.
30? Engraçado. Olha, 45, entre 45 e o 45 e o 0, né? Não, mas não é exatamente, tá vendo? Que ele mantém o 2 por 2. Então aqui deve ser 45 mais 30, 75, não, deve ser 60. Deve ser 60 aqui e aqui deve ser 30. Então 0, 30, 45, 60 e 90. Deve ser bem isso. Por que, né, que ele mantém essas proporções, só para vocês terem uma noção? Porque nessa ZooPixel a gente tem essa progressão contínua, né, de 2 por 2, ó, tá vendo? 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, e aqui reto. Deve ser por isso que ele mantém. Talvez tenha como mudar essa alteração em uma... se você não pressiona no Shift, não faz muita diferença, ó, tá vendo? Ele fica reto, só não fica perfeitinho. Assim, ele tenta manter um padrão e que às vezes funciona, mas na boa parte das vezes você precisa trabalhar em cima. Então é bom tomar esse cuidadinho aqui. Por que eu falei que eu não uso muito a linha? Porque se você está com o pincel, né, o Brush Tool, o Pencil, se você clica em qualquer lugar, fiz aquele pixel e pressiona o Shift, ele já consegue criar uma linha. Tá vendo? E com o Ctrl pressionado. Então, por isso que eu digo que não é uma ferramenta que eu utilizo muito. Por quê? Porque a funcionalidade dela já está inclusa dentro do pincel. Isso aqui, galera, é muito bom, é muito prático, tá? Então, eu estou desenhando, pá, soltei. Então você não precisa ficar saindo do pincel para poder ir para a linha, tá? Mas a linha curva, sim, é uma ferramenta que é sensacional. O que é a linha curva? Você clica e arrasta, ele cria uma linha. Quando você solta, ó, tá vendo que você consegue criar uma curva? Você consegue puxar para poder influenciar aquilo para criar uma curva, tá? E se você clica e arrasta, você tem mais um ajuste que você consegue fazer. Então, assim, o legal é você dominar isso. Ela é meio confusa, é meio difícil de explicar, mas com a prática você meio que pega o jeito da coisa, tá? Então, eu recomendo bastante você brincar com a ferramenta de linha, tá bem? Ela é uma ferramenta que ela é muito útil, bastante mesmo. Só fazer aqui, ó. Eu quero fazer essa forminha aqui. Se eu fosse fazer isso aqui na mão, ia demorar bastante tempo. Mas com a ferramenta de linha, rapidinho. Contínuo, G, ferramenta do Paint Bucket, pronto, pintei isso aqui. Tá? Vamos lá, próxima ferramenta. Rectangle, preenchido, só forma, círculo, elipse, né? Preenchido ou não. Isso aqui também ela é bem útil, tá, galera? Aqui não tem muito o que dizer, né? Ele cria um retângulo. Se você aumenta o tamanho da sua linha, aquele retângulo também fica maior. Isso aqui é bem útil na hora de trabalhar a interface, algumas coisas mais quadradinhas, mais retas. Retângulo preenchido, né? Fez o retângulo, mesma coisa, aumentou, ele preenche. Círculo, mesma coisa. Lembrando que nem a seleção, se eu pressiono o Alt aqui, ó, eu consigo rotacionar essa elipse, né? Então é interessante você brincar um pouquinho com o Alt, ó, os tamanhos, porque você consegue fazer umas formas bem interessantes utilizando o Alt e rotacionando. Tá bem? Isso aqui é o tipo de operação que ajuda muito você na hora de criar algumas formas, né? Que se você for ficar perdendo tempo fazendo algumas coisas redondas, é mais fácil usar essa ferramenta que ela já deixa tudo bem redondinho para você, e rotacionado e funcionando em vários ângulos. Beleza? Aqui não tem muito, eu selecionei, né? Não tem muita coisa aqui em cima para explicar. Deixa eu ver aqui, as outras também não tinham, né? Acabei passando um pouquinho reto, mas não tinham. E agora a gente vem aqui para a ferramenta Contour, né? De contorno. O que ela faz? Você pinta, você vai desenhando, ó, e no final ela preenche tudo que você fez com a cor. Só lembrando que se você cruzar alguma coisa, ela aplica um cálculo, né? Ó, tá vendo? Eu fiz um círculo aqui, vou fazer um outro círculo interno, ela já preenche, já deixa de fora da seleção algumas coisas. Então é legal você ter uma práticazinha, tá bem? Ó, se eu fizer uma bagunça aqui, eu não sei o que vai acontecer. Tá vendo que ele não preenche algumas coisas? Então, se lembrar que ele funciona com a parte de interseção e tudo mais. Tá bem?
Só. É uma ferramenta bem prática mesmo. Aqui tem a poligonal. Lembrando, clicou e arrastou, clicou e arrastou, clicou e arrastou. Na hora que você clica e não arrasta, ele fecha. Beleza? Não tem muito segredo. Ela é uma ferramenta que ela é bem boa na hora de você fazer algumas animações simples, né? Fazer o sketch de animação, tipo uma bola caindo. Stretch and Squash, né? Então assim, ela é bem boa mesmo para você desenhar as formas, na hora de você estar trabalhando animação com formas mais rústicas, ela é bem útil. E por último aqui a gente tem uma ferramenta que ela é meio, eu não vou dizer inútil, mas ela é bem rara de ser utilizada. Tá? Vou pegar aqui o Blur Tool. Funciona, né? Bem próxima do Photoshop, ó. Você clica e ele meio que vai criando uma difusão, né? Deixando meio que embaçado, assim, desfocado. Tem a outra opção aqui, é o do Blur, que é o Jumble. O Jumble, ele talvez seja um pouco mais útil trabalhando no pixel art, ó, que ele meio que dá uma bagunçada no que você está fazendo. Tá vendo? Se você só dar um cliquezinho, ele já cria meio que uma texturinha. Então, é interessante, mas ela não é muito prática, assim. É legal como uma ferramenta para você experimentar e aquilo, saber que ela existe. Beleza? Jumble e Blur Tool. Tem uma outra ferramenta que eu sempre clico sem querer, deixa eu ver. É o R. É o R e alterna entre os dois, né? Jumble e o Tool. Então é isso. Da barra de ferramentas, galera, é isso. Não tem muito mais o que eu dizer, não. Tem muitas outras coisas que vocês viram eu utilizando até agora, que são alguns atalhos, que já passam a ser coisas mais complexas. Mas só com isso que eu mostrei para vocês, a gente já conseguiria fazer muita coisa em pixel. Então aqui, ó, agora eu vou mostrar uma segunda parte, que seria a parte mais complexa mesmo. Tá bem? Que é o seguinte, eu vou até pegar esse sprite aqui, vou apagar. Vou pegar um outro sprite, que é esse aqui, ó. Esse foi uma brincadeira que a gente fez para o rosto do personagem desse jogo ali, que era o Kedace. Que era o quê? Que era você... Quando você tinha que tomar uma decisão, as decisões estavam do lado esquerdo e do lado direito da cabeça. E, tipo, ele meio que ia acompanhando com o olho para onde que você estava olhando para onde o mouse estava, né? Isso dava um efeito legal. E a gente vai fazer uma animaçãozinha simples com essas partes do rosto dele, só para a gente ter uma noção e utilizar um pouquinho do que foi aprendido até agora, tá? Eu vou colocar esse arquivo aqui na lista de e-mails, né? No nosso site. E vou deixar o link aqui na descrição também, que se você quiser ficar recebendo, só se inscreve na nossa lista de e-mails, que esse tutorial, essas coisas, esses arquivos para dar suporte para essas aulas vão estar sempre lá. Então, se você quiser ficar um pouquinho mais antenado, quiser trabalhar com esses arquivos, só se inscreve lá que a gente vai enviar periodicamente, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de começar aqui, eu preciso que vocês entendam esse conceito de camadas, tá? Esse é um conceito que ele vem lá do Photoshop, dos softwares de manipulação digital, de arte. E como é que funciona? É uma forma de organizar cada parte da sua arte, aqui do seu arquivo, em camadas que ficam sobrepostas. E essas camadas elas podem interagir entre si ou não. E por que esse conceito de camada é importante? Porque essas camadas elas facilitam muito com que a gente faça algumas animações básicas, mas também facilita com que a gente trabalhe com diversos elementos e eu possa movimentar eles sem afetar outros. Por exemplo, só para vocês entenderem, tudo isso aqui está na mesma camada agora. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar eles e vou colocar em camadas diferentes, tá bem? Então, primeira coisa, eu vou aqui nas camadas. A gente precisa entender o seguinte, as camadas que estão mais embaixo, elas vão aparecer atrás das camadas que estão mais acima. Esse é um conceito padrão dos softwares, isso não muda e assim, se existe algum software que fez isso de outra forma, provavelmente rapidinho ele voltou para esse padrão, porque, cara, Photoshop, Illustrator, softwares de 3D, Paint to Sai, todos esses softwares utilizam essa estrutura de a camada mais abaixo, ela está abaixo, literalmente, no arquivo. Tá bem?
Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar essas partes, colocar cada uma em uma camada. Um atalho, galera, para poder... Deixa eu apagar esse layer 2. Um atalho para criar uma camada nova, simples, que você, com o tempo, você vai se acostumar, é o Shift N. Ó, tá vendo? Layer 2 Created. Ou você pode simplesmente vir aqui, ó, Layer, que são as camadas. New Layer. Shift N. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar toda essa parte que tem a cabeça dele inteira vai ser a minha referência. Eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, com a minha ferramenta laço, que vou dar um Ctrl X, porque ele recorta dessa camada. Agora essa camada só tem esse rosto. Eu vou dar um Shift N e um Ctrl V. Agora, isso aqui eu colei uma camada separada, então eu consigo manipular de forma independente cada uma delas. Eu vou fazer a mesma coisa para tudo isso aqui, tá bem? Então vamos lá. Eu vou selecionar, tentar deixar sempre só um elemento por camada. Aqui vai ser a gola, né, e o pescoço dele. Então, Ctrl X, Shift N, Ctrl V. Tá vendo? Agora está em uma camadinha separada. Vou centralizar aqui. E eu já vou ir montando, tá? A gente precisa deixar uma ordem que fique interessante aqui. Então, ó, atrás do rosto dele ficam as orelhas, tá? Porque eu quero ter essa perspectiva. Então, eu vou fazer a seleção sem as orelhas. Por quê? Porque aí eu removo dessa camada tudo menos as orelhas. Ctrl X, as orelhas estão ali. Opa. V para movimentar. Shift N, camada nova. Ctrl V, colei. Beleza? Agora eu já vou tentar colocar o rostinho aqui na posição certa. É bem aqui. E as orelhas, já vou tentar colocar no lugar certo também. Beleza. Agora, as sobrancelhas, o olho, o nariz, eles não fazem muita diferença. Eu nem me lembro o que é isso aqui exatamente. Eu vou até apagar. Então, mas eu quero que fique em camadas diferentes. O cabelo ele tem que ficar em cima da sobrancelha, tá bom? Então, vou deixar o nariz. Ctrl X, coloco... Opa, o nariz está junto com a cabeça ainda. Então, vamos lá. Aproveitar aqui, ó, adicionar a seleção do nariz. Shift pressionado. Ctrl X, Shift N. E vou colando. Aqui eu já vou tentar deixar o nariz no lugar certo. Ixi, mas aí a gente não consegue enxergar direito as outras coisas. Então, ó, eu já vou dar um Ctrl X. Só tem o nariz aqui nessa camada. Coloco ele no lugar certo. Shift N, camada nova, Ctrl V. Aqui eu vou deixar só os olhos. Ctrl X. Vou colocar os olhos lá no lugar. Shift N, Ctrl V. Aqui, cada uma das sobrancelhas eu vou deixar em uma camada separada também. Então, selecionar tudo menos a sobrancelha esquerda, ou direita, na verdade, né? Coloquei no lugar. Ó, o problema, a gente precisa que o olho fique na camada em cima da sobrancelha. Vou ter que voltar e refazer tudo? Não, calma. A gente já vai arrumar isso aqui, só um instante. Então, ó, camada nova, Shift V, vou pegar outra sobrancelha aqui. Agora, como só tem dois elementos, não faz muita diferença, mas Ctrl X no cabelo, sobrancelha eu vou colocar lá também. Tá vendo? Também ficou por cima do olho. Shift N, última camada do topetinho dele. Eu vou colocar aqui no lugar. Aqui, aqui. Pronto. Problema do olho com a sobrancelha. Ó, ferramenta mover, V, Auto Select Layer. Se eu clicar em cima do olho, ó, tá vendo que ele já seleciona a minha camada? O olho lá. Uma boa prática de quando a gente está lidando com as camadas, pessoal, é o seguinte. É você nomear ela de acordo com o que a gente está mexendo. Porque aí a gente consegue já selecionar a camada. Clicar aqui é uma boa prática, mas imagina que se outra pessoa vai trabalhar nesse arquivo, ou se depois de algum tempo você volta no arquivo que faz muito tempo que você mexeu, é interessante que você consiga navegar com maestria, né? Sabendo bem. Então, vamos já nomear as camadas com os nomes certos. Ó, cliquei em uma camada para selecionar, Auto Select pressionado. Layer 9. O que é o meu Layer 9? O meu Layer 9 aqui eu vou colocar como sendo topete. Beleza? Vamos lá. Primeira camada que está lá embaixo. Aqui eu vou chamar do busto. Em cima do busto a gente colocou o rosto.
Então, vou colocar aqui rosto. Em cima, atrás do rosto, né, a gente coloca aqui as orelhas. Então, vou colocar aqui orelhas. Nariz. Aqui são os olhos, né? Cliquei lá no olhos. Cada olho está separado? Não, estão juntos. E aqui, ó, sobrancelhas. Sobrancelhas. Acho que é isso. Vamos lá. Aqui tem uma camada que eu não sei qual é. Um atalho que é interessante, pessoal, quando você não quer correr o risco, enfim, um atalho rápido, né? Ctrl+T. O que o Ctrl+T faz? Ele aplica uma ferramenta de transformação, que seria como se eu fizesse uma seleção com o que está dentro daquela camada. Então, ó, é o quê? É minha sobrancelha esquerda. Na verdade, então vou colocar aqui, ó, sobrancelha. Ai, caralho. Sobrancelha esquerda. E aqui onde estava a sobrancelha, na verdade, é a sobrancelha direita. Tá tudo já selecionado. Ó, vamos lá, lembrando que o que está acima nas camadas está mais à frente e o que está abaixo está mais atrás. Eu quero colocar os meus olhos na frente das sobrancelhas. Então eu posso só vir aqui, ó, selecionei minha camada. Lembra que para selecionar a camada você clica nela. E se você clica nesse contorno amarelo, ó, pode ser que a cor seja diferente no seu tema, mas se você clica nesse contorno da seleção, você consegue movimentar a camada. Tá vendo que aparece umas setinhas no canto esquerdo e direito do limite da camada? Eu quero colocar por cima da sobrancelha esquerda e direita. Ó, ela veio para cima e agora os olhos estão acima da sobrancelha direita e esquerda. Beleza? Então assim, essa é uma maneira simples de você manusear as camadas. E porque aquilo que eu falei, uma coisa interessante de manusear as camadas é que você consegue fazer essa movimentação. Tá tranquilo, eu consigo movimentar o nariz independente de movimentar tudo o resto, mesma coisa o cabelo. E isso aqui é uma forma interessante, por exemplo, de você fazer algumas expressões. Ó. Deixei separado, eu consigo criar algumas expressões com os personagens. O nariz não tem muita movimentação. Seria interessante a gente movimentar a boca também. Mas, assim, é aquilo, né? Quanto mais detalhamento você quer, mais você tem que separar, mais você tem que quebrar esse seu sprite. Mas acho que com isso aqui eu já consegui passar bem esse conceito das camadas, certo? Agora eu vou passar um outro conceito que ele é super importante para animação aqui dentro do Azeprite, que é o conceito dos quadros, que assim, essas camadas estarem atreladas a quadros de animação. Por enquanto eu só tenho um quadro, tá vendo? Que é esse quadro número 1. Eu não vou falar disso aqui do tempo que cada quadro fica na tela, porque é muito relativo à animação que você quer fazer. Então vou deixar isso aqui para uma aula de animação mais para o futuro, tá bem? Então vamos lá. Aqui eu vou criar mais um quadro de animação. Para criar mais um quadro, a gente pode clicar Alt-N, que ele cria um quadro novo a partir do quadro antigo. Tá vendo que ele criou um quadro com as mesmas características? Assim, aqui a gente não consegue perceber por quê? Porque nesse segundo quadro não tem diferença nenhuma, mas se eu pegar eu vou fazer aquilo lá, vou movimentar a sobrancelha dele aqui, ó. Só para fazer meio que essa carinha de dúvida e vou mexer o cabelinho dele. Se eu volto para o primeiro quadro, ó, tá vendo que tá diferente? E a navegação entre os quadros é uma das principais funções que eu acho interessante no Azeprite, que a gente consegue navegar entre os quadros utilizando as setas. Então aqui estou apertando para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu consigo ficar navegando entre elas. Beleza? Isso é uma coisa muito útil. Outra coisa muito útil é que você consegue navegar entre as camadas apertando para baixo. Tá vendo? Ó? Que a camada que ela está com esse vermelhinho aqui é a célula, né? É a célula que está selecionada. Só para vocês entenderem o conceito da célula, cada célula, digamos aqui, no primeiro quadro eu tenho tantas camadas. A minha camada dos olhos era essa daqui. Só que essa camada ela se estende em diversos quadros. Tá vendo? No 1 e no 2 eu tenho ela. Tá vendo que tem a bolinha? Quando eu não tenho nada, eu vou fazer o seguinte. Ó. Minha referência, eu vou manter no primeiro, mas eu vou apagar no segundo. Quando eu apago, ó, tá vendo que a célula está vazia? Nessa camada, que era a minha camada de referência, que é o Layer 1, que eu tinha a minha referência, no meu quadro 2, ela já não... Apesar da camada existir, ela não tem nada.
Então, é uma célula vazia. Então, a gente vai chamar de célula cada uma desses pontos, que seriam a interseção das camadas com os quadros de animação. É bem comum a gente ter células vazias, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas é interessante você entender que a interseção de um quadro com uma camada é onde tem uma célula. E sempre que eu altero uma célula, aquela alteração vai se manter naquele quadro e naquela camada. Tá bem? Não encontro naquele quadro com aquela camada, somente naquela célula. Mais para o futuro eu vou explicar para vocês o conceito de células linkadas, né? De células que têm um elo, que são células que elas permanecem iguais naquela camada por diversos quadros. Tá? Mas eu não vou falar disso hoje. Beleza? A gente vai se aprofundar disso numa próxima aula, sobre mais animação mesmo. Então, aqui a gente já tem uma noção do que são uma camada, o que é uma camada e o que é um quadro. Tá? Aqui eu vou fazer diversos quadros só para a gente ter uma noção melhor ainda. Tá? Aqui eu criei meio que um quadro de dúvida, né? Movimentando um pouquinho o olho dele, né? Algumas feições dele. Aqui ó, vou dar um Alt N e nesse eu vou tentar fazer ele olhar para a esquerda. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou puxar o cabelinho para a esquerda, vou puxar um pouquinho o olho e a sobrancelha para a esquerda, nariz para a esquerda. Eu vou puxar a orelha para a direita. Não, mexer na verdade o rosto inteiro. Ó. Vendo que aqui tem um pixel que ficou meio estranho, então eu vou só preencher esse pixel aqui para ser o pescoço dele, né? Só para a gente ter uma noção, ó, aqui ele estava olhando para frente com a cara de dúvida. Nesse quadro, só movimentando algumas camadas, eu consigo fazer com que ele olhe para a esquerda, à direita dele, né? E eu posso fazer a mesma coisa olhando para a esquerda. Teria a esquerda dele, nossa direita. Uma coisa interessante também aqui ó, eu consigo selecionar os quadros, assim como eu consigo selecionar as camadas. Então se eu pego um quadro, pressiono Alt e arrasto ele, eu consigo criar uma cópia daquele quadro, tá? Com todas as suas camadas. Então ó, tá vendo que ao invés do normal que eu tinha feito antes, que era o quê? Alt N, eu duplicava o quadro, eu vou pegar um quadro que é o quadro padrão dele olhando para frente. Só para a gente ter uma referência melhor na hora de fazer esse quadrinho dele virando para o lado, tá? Então a primeira coisa, virou o rosto, deixa eu preencher aquele pixel ali também. Vou colocar o nariz para a direita, os olhinhos também. Aqui é a minha orelha, eu nem precisei movimentar. E o cabelo, deixa eu botar mais para a direita. Então, só para ter uma noção, olhou para a esquerda, olhou para a direita. Bem? Isso só movimentando os quadros. Por quê? Porque esse sprite ele já foi preparado para funcionar assim. Tá, galera? Por isso que está funcionando, que a gente já fez essa quebra nas camadas e tudo mais. Agora, vamos ver. Vou fazer agora ele olhando para baixo. Vou copiar o primeiro quadro de novo. Vou puxar para baixo aqui agora. É só para baixo que a gente pode mudar um pouco o distanciamento entre o nariz e a boca, né? Por conta da perspectiva. E lembrando que pela perspectiva o cabelo também ele viria mais para frente, né? Então eu posso até colocar ele mais assim. É um pouquinho estranho, mas... E lembrando a orelha que é bom ela descer um pouquinho também. Tá bem? Então aqui, ó, só com o arquivo preparado dessa forma, deixa eu apagar essa referência. Vou deixar aqui só porque a gente consegue ter essa referência. Apaguei mesmo. Então, ó, virado para frente, uma dúvida, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para baixo. E a gente conseguiria fazer diversas expressões só modificando as posições aqui, né? Umas coisinhas bem loucas, às vezes adicionando alguma coisa. E só dessa forma, lembrando que isso aqui tá como se fosse uma animação, mas ela não precisa ser, não necessariamente é uma animação, tá bem? Mas o conceito de eu fazer uma animação é criar uma transição entre esses quadros. Parece uma animação, né? É uma animação, na verdade, só uma animação muito boa. Mas o conceito de eu criar uma animação é organizar os quadros
e fazer com que a transição entre esses quadros passe uma mensagem clara de uma animação, né? De algo animado. E é isso que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Pô, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como funcionam os quadros e as camadas, que é a coisa mais importante do Azeprite, né, na parte de animação. E toda a parte de navegação pela interface. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, considerem compartilhar, curtir, né? Mandar para alguém que tem interesse. Isso ajuda muito. O canal está bem no começo, então se vocês puderem fazer esse grande favor. E também compartilhar o conhecimento, né? Se você conhece aquela pessoa que está querendo começar com pixel art, eu acho que esse é um bom ponto de partida. Beleza? Mais uma vez, deixa eu voltar aqui a câmera. Mais uma vez, eu sou o João S., artista, animador e artista técnico. Trabalho profissionalmente com pixel art e esse é o Vivendo de Pixel, um canal com o intuito de difundir o conhecimento sobre pixel art, as técnicas e fazer com que talvez esse seu hobby ou essa sua vontade de trabalhar com pixel se torne realidade, quem sabe até de forma profissional. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloca nos comentários, eu vou responder assim que possível. E se tiver algo que vocês gostariam que eu me aprofundasse mais dentro do Azeprite, me avisem que eu tento já deixar o conteúdo preparado para as próximas aulas. Lembrando que, por favor, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. A gente está muito no começo, a gente precisa muito dessa ajuda. E se você gostou bastante, considere se inscrever também na nossa lista de e-mails. Eu vou tentar já mandar as novidades, mandar artigos que são interessantes, alguns tutoriais que eu encontro pela internet. Enfim, novidades, um pouco de notícias sobre pixel art, alguns jogos indies. Enfim, a gente está montando ainda o que vai ser essa nossa newsletter, mas pela lista de e-mails você já consegue ficar de olho de quando vão acontecer as transmissões. Eu também vou fazer algumas aulas ao vivo, vou combinar com o pessoal, já deixar, se você quiser participar, se inscreve, que aí eu vou tirar dúvidas em tempo real, enfim, a gente consegue fazer algo juntos e com essa tutoria direta, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima e é isso. Vivendo de Pixel e até mais.